A 14ª FEMAGRE espera movimentar 60 milhões de reais em 2015. São mais de 100 expositores, levando tecnologia e conhecimento para o homem do campo. Em épocas dos altos preços dos combustíveis, a solução é optar pela energia limpa. Esta empresa criou uma derriçadeira elétrica. Aliás, segundo Vitor, ela funciona com outros aparelhos, como serras. O motor foi importado da Suíça e usa o mesmo hardware que o robô que pousou em Marte. Ainda de acordo com o empresário, ele vendia aparelhos para a Embraer, Petrobras e o Centro de Tecnologias da Aeronáutica, mas resolveu aplicar no agronegócio. E deu certo. Enquanto o produtor gasta em média R$ 600 de gasolina por mês, esta só usa baterias recarregáveis com autonomia de 8 e 6 horas. Olha, a máquina ela substitui o motor a gasolina, combustão, e é um motor elétrico ligado a baterias, que faz o mesmo trabalho do derriçador normal. A vantagem dela é que você não tem o consumo de combustível, você não tem no campo também o manuseio do combustível no campo. É melhor para o produtor porque não tem o ruído, ele não tem que usar os EPIs e a produtividade dela é exatamente a mesma, sem contar que é ecologicamente correta. Ainda segundo Victor, a máquina custa R$ 6 mil e se paga em aproximadamente 10 meses. Novidades apresentadas primeiramente na 14ª FEMAGRE. Feira de máquinas, implementos e insumos. Cada ano que passa ela está crescendo mais, né? Mais evoluído, mais novidade, mais coisa nova no mercado. E a tecnologia está chegando toda aí para a cafeicultura, para a pecuária aqui, está bastante evoluída. Mais opções, o espaço melhor, o atendimento melhor, enfim, sem comparação com o ano passado. Está muito melhor realmente. Essa empresa italiana recentemente montou uma fábrica em Contagem e espera começar a produzir no segundo semestre deste ano. A empresa tem 131 anos e, segundo Eduardo, o diferencial dos tratores é a transmissão, o maior número de velocidade de categoria, design diferenciado, conforto e menor consumo de combustível. 30% a menos que os brasileiros por causa da relação motor-transmissão. Eles fizeram um lançamento na feira deste modelo especial. A Landini Brasil está trazendo hoje exclusivamente para a FEMAGRE o trator Mistral com a tomada de força frontal e levantador, que vai permitir ao produtor rural fazer aí a utilização de um implemento na frente e um implemento atrás, otimizando a operação, reduzindo o custo e aumentando a produtividade. Por exemplo, hoje o produtor rural utiliza o implemento na parte de trás, fazendo, por exemplo, usando uma trincha, depois engata um pulverizador. E hoje, com a nossa solução, ele vai engatar uma trincha na frente, um pulverizador atrás e fazer de uma passada só as duas tarefas, otimizando, reduzindo o custo e aumentando a produtividade. De acordo com o presidente da Cochupé, a FEMAGRE deste ano trouxe novidades tecnológicas que fossem acessíveis para os produtores. A sustentabilidade é uma palavra que está em todos os eventos, em todas as atividades. Hoje, a pessoa precisa levar em consideração isso, porque os empresários, a empresa, de uma maneira geral, tem uma responsabilidade muito grande, que é a questão ambiental, social, econômica, e nós queremos enfatizar o produtor que ele também precisa levar em consideração esses itens. A gente sabe que o êxodo rural é muito grande. O desejo da grande maioria dos produtores era de que os filhos ficassem na roça, trabalhando. A feira trouxe para os agricultores aprenderem um pouco mais sobre a agricultura. Tem que aprender, tem que ver, ficar antenado. Para conhecer, né? Já está incentivando eles, né? Que é a vida no campo, né? Aqui encontra pai, avô, né? E os futuros cafeicultores do sul de Minas, que são essas crianças. O cooperado nosso, ele sente que os eventos da Cochupé é dele. Ele é o proprietário, e na verdade ele é o proprietário. Mas o importante é ele sentir que é o proprietário. Então aqui você vê que ele fica descontraído, fica andando, vai lá, toma um café, leva a criança, tem um espaço para a criança, tem uma fazendinha. Tudo isso ele faz com naturalidade, não como um ser convidado, mas como um protagonista da festa. Com a alta do preço do café, os produtores puderam fazer bons negócios. Com o preço do café do jeito que está, a trava numa condição excelente, está dando para fazer bons negócios. Não, dá para comprar. Se precisar, dá para comprar, sim. Mas poderia ser melhor um pouquinho, né? Dá para comprar algum maquinário, alguma coisa para levar para a roça? Um pouco dá.
A Cochupé é a maior cooperativa de café do mundo. No ano passado, arrecadou 2 bilhões e 500 milhões de reais. Segundo Carlos, com a alta do dólar e a crise hídrica de 2014, não dá para saber como será a safra deste ano. O impacto dessa safra foi da seca do ano passado, que a planta não teve o desenvolvimento normal que devia ter para ter uma produtividade alta esse ano. Vamos agora à palavra do nosso especialista Lúcio Caldeira. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. A Associação Brasileira da Indústria do Café divulgou um relatório sobre o consumo de café no Brasil no ano de 2014. Segundo a entidade, o Brasil continua sendo o segundo maior consumidor de café do mundo, apenas atrás dos Estados Unidos. Foram consumidos em 2014 20,3 milhões de sacas. Isso significa um consumo de 4,9 quilos por habitante ano. É bom a gente lembrar que 2013 foi um ano que marcou um declínio de consumo no café do Brasil. Em 2014, o consumo continuou a subir e atingiu os mesmos patamares de 2012. Portanto, regularizou a situação e consumo de café no Brasil voltando a crescer. 85% do café consumido no Brasil é na forma de café torrado e moído, mas cresce o consumo do café torrado em grão, principalmente em função do crescimento das categorias de café expresso e de cafés especiais. Café solúvel, consumo estável. E a categoria que mais cresceu foi justamente as cápsulas de café, mas que representam muito pouco, apenas 1,7% do consumo total. Esse consumo das cápsulas acontece principalmente no Sudeste e nas classes mais altas. O fator impeditivo é o custo da máquina da cápsula, mas é um setor, uma categoria que está em amplo crescimento e promete continuar para os próximos anos. A entidade também trouxe números interessantes. Cerca de 1/3 do café consumido no Brasil é consumido fora do lar. E aí o papel importante para as cafeterias e também para as empresas, já que o café tem um consumo importante no mundo dos negócios. Com relação à concentração de mercado, a ABIC divulgou que as 10 maiores empresas de café do Brasil vendem 75% de todo o café consumido no Brasil. E as 100 maiores empresas representam 95%. Vale lembrar que o Brasil tem cerca de 1.400 empresas de café industrializado. Portanto, esse é um retrato da indústria do café. Uma coisa importante é que o conhecimento do consumidor sobre o café, sobre os atributos do café, ainda pode ser melhor. E, portanto, as estratégias de marketing, de propaganda, precisam trabalhar nesse sentido. Precisam aumentar o conhecimento do consumidor. Porque aumentando o conhecimento, ele muda a atitude e aí o resultado é no comportamento. Então a questão de cafés especiais, a questão de blend, são questões importantes para serem trabalhadas para que o consumidor faça suas escolhas sabendo de fato o que está consumindo. É isso, por hoje é só, muito obrigado, semana que vem tem mais. No próximo bloco, você vai conhecer as engenhocas aqui da 14ª FEMAGRE, que prometem agilizar os trabalhos no campo e a reduzir os custos de produção. Não saia daí que a gente volta já já. Solidez e desenvolvimento no campo. Assim caminha a Copama. Com gestores de visão, conselho administrativo empenhado e equipe capacitada, a cooperativa vive uma realidade de sucesso e excelência. Possui infraestrutura de primeira e oferece todo o suporte a seus cooperados e clientes, que a partir de agora também contam com a nova loja Agripeças Copama. Tudo para o homem do campo em um único lugar. Seja também um cooperado. Venha para a Copama. Soluções no agronegócio. Prepare-se para a melhor festa temática da região. Baile Túnel do Tempo. 8 de maio, no Clube Campestre de Varginha, às 21 horas. Traje anos 20 a 80. Realização Afinco.
O Cicobi Credivar financia a cafeicultura, custeio, colheita, estocagem e a economia da região colhe bons frutos. Cicobi Credivar, sucesso no campo, também na cidade. São muitas as novidades aqui da 14ª FEMAGRE. Esta fazendinha foi montada para levar boas ideias para o homem do campo. São engenhocas que ajudam a reduzir custos e agilizar os trabalhos nas lavouras. Os verdadeiros professores pardais deram asas à imaginação e construíram máquinas para engenheiro nenhum botar defeito. São roçadeiras, pulverizadores e tem até adubadeiras. E que tal ter as 3 funções em um único equipamento? Seu José é produtor de Nova Resende e fez isso. Em 2008, desenvolveu esse triciclo para rodar o café. Como só usava a máquina na época da safra, ele resolveu aplicar outras utilidades no aparelho. Ficava guardado no canto do barracão o resto do ano. Aí veio a ideia de colocar mais implementos para poder usar essa máquina, né, o resto do ano, né, que incrementou e agora fica uma maquininha que não para, ela trabalha o tempo inteiro. O triciclo adaptado de uma moto 125 cilindradas é usado para as pulverizações, com uma bomba de pulverizador de 40 litros por minuto de pressão e com 3 pistões. Mas a motocicleta pode ainda virar uma roçadeira, rodador de café e carreta. Tem um caixotinho que a gente coloca em cima, carrega até, tem gente que coloca até 20 sacos de adubo. Mas para mim não garantir muita coisa, que eu não sou bobo, eu garanto 500 quilos. Depois de construir a máquina, amigos e vizinhos procuraram seu José para que ele construísse outros aparelhos. Com isso veio a ideia de abrir uma pequena fábrica. Hoje eu fabrico alguma coisa assim, já um pequeno porte, né, artesanal, para quem quiser aí a gente consegue fornecer. É um implemento muito forte em relação ao trator. Vamos supor, um tratorzinho pequenininho, o Otobata, mais conhecido, tem a mesma força, certo? E muito funcional. Rendimento via gasto muito bom, gasta pouco e rende muito. Então ajuda muito o produtor, assim, em café adensado, ou então café pequeno produtor, né? Aqui estão expostas as maiores engenhocas desenvolvidas por cooperados da Cochupé. São 16 máquinas criadas por cafeicultores que visaram diminuir o trabalho no campo e reduzir os custos. Como a gente trabalha na parte de campo, a gente trabalha com assistência técnica, a gente chega na casa do produtor, a gente já vê alguma adaptação, alguma coisa que ele fez na propriedade para poder desenvolver o trabalho dele de uma maneira mais eficiente e para diminuir o custo de mão de obra. Então aqui dentro são invenções dos nossos cooperados, dos nossos produtores e a gente está trazendo aqui para divulgação para os outros produtores que visitam a feira. Segundo os produtores, enquanto uma máquina dessas é vendida entre 8 a 15 mil reais, o equipamento completo com trator, roçadeira, adubadeira e demais maquinários sai aproximadamente por 140 mil reais. Um preço que deixa seu Cássio desanimado de financiar. Por isso, achou interessante a busca por equipamentos mais baratos. É uma coisa muito prática hoje para o agricultor pequeno, né? É uma coisa que ajuda muito na lavoura hoje, né? É uma alternativa para o produtor que não tem condições, às vezes, de comprar um caminhão, um trator. Um trator, uma coisa maior, né? Fica mais fácil para a gente, né? Mexer na lavoura é bom. Assim como o seu Cássio, que é de Alterosa, outros agricultores familiares continuam usando roçadeiras manuais e sofrem na hora de aplicar agrotóxicos ou rodar o café. Uma solução barata e bem-vinda. Muito bem bolado, muito bem inventado, né? É bom, facilita, né? A pessoa mais que produz pouco, né? Os mais pequenos, né? Ajuda muito, né? Muito inteligente, o cara é muito ideoso fazer isso. É uma coisa assim que ajuda bem o produtor, né? Às vezes algumas áreas que não são adaptadas para uma mecanização, eles têm essa opção de estar trabalhando aí com uma moto ou alguns outros implementos que facilitam a vida dele para diminuição de custo. Aconteceu em Manhuaçu, no norte de Minas, o simpósio da cafeicultura. Os produtores daquela região tiveram acesso às novas tecnologias do setor. O café parece bom, e é. Aqui na região das Matas de Minas se produz o melhor café do Brasil, eleito na Semana Internacional do Café em Belo Horizonte. O produtor escolheu as melhores cafeterias do mundo e vendeu 2 sacas para cada.
Para tanta exclusividade, o produto só pode ter algum segredo, não é mesmo? O segredo é, além de você estar no lugar certo, com microclima, a gente faz uma colheita seletiva, depois seca inteiro suspenso. Esse café nosso é um café muito exótico, é um café que está a 1.300 metros de altitude. E é por causa dessas características que o setor está em constante crescimento na região, como garantem os especialistas. Esse ano a gente tem aqui em torno de 20% a 30% mais de café do que o ano anterior. Então, a nossa safra alta. Por causa da necessidade de otimização do serviço, aumentou também a procura por novas tecnologias para esta área. No simpósio em Manhuaçu, os produtores puderam conferir algumas delas. Realmente ela faz bem menos barulho, ela é muito mais econômica do que qualquer outra máquina da mesma categoria. O funcionamento dela é um sistema Easy Start, é um sistema de partida bem mais fácil, um acelerador bem leve. É muito mais leve, o que facilita bastante na hora do trabalho para o cafeicultor. Uma grande novidade desta feira é o trator transportador Escardua. Ele é diferente dos tratores convencionais porque o gasto de combustível é bem menor. Ele gasta por hora cerca de 1 litro de óleo diesel, é traçado nas 4 rodas, todo hidráulico e tem uma potência de 22 cavalos. Capacidade para carregar 1.500 quilos. Os visitantes gostaram tanto do trator que em menos de 5 horas de exposição, 2 já haviam sido vendidos a R$46 mil cada um. 10 anos para pagar, com a prestação máxima anual de R$ 5.054 e a última, como é decrescente, vai ser paga R$ 4.300. Eu acredito que na crise é que aparece a prosperidade. E os expositores, as empresas acreditaram e acreditam no evento, veio com força total e grandes negócios estão realizando aqui nesse evento. A mecanização no campo foi tema de uma das palestras do simpósio. Quem trabalha na área sabe bem a importância das novas tecnologias para os tempos modernos. Por exemplo, adubar 6 mil pés em 1 hora de serviço, né? Adubar, pulverizar. Hoje o caminho é realmente a mecanização na lavoura. A exposição atraiu também outros setores que, mesmo em tempos de crise econômica, não deixaram de investir e apostar no boom do café. Na verdade, nós entendemos que tudo que é ligado ao café nessa região é ligado ao desenvolvimento de Manhuaçu, é ligado aos negócios, né? É ligado ao business. Informações para as mulheres do campo, segurança, tecnologia, tudo isso deve garantir dias melhores para quem é responsável por produzir o matinal mais querido das famílias brasileiras. Nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais novidades aqui da FEMAGRE 2015. Então saia daí que a gente volta já já. Solidez e desenvolvimento no campo. Assim caminha a Copama. Com gestores de visão, conselho administrativo empenhado e equipe capacitada, a cooperativa vive uma realidade de sucesso e excelência. Possui infraestrutura de primeira e oferece todo o suporte a seus cooperados e clientes que a partir de agora também contam com a nova loja Agripeças Copama. Tudo para o homem do campo em um único lugar. Seja também um cooperado. Venha para a Copama. Soluções no agronegócio. Alterosa.com.br/Sul de Minas. A notícia mais perto de você. Política é coisa séria. Como pude roubar tanto povo brasileiro? Quem comanda a nação responde. O que você achou do panelaço que teve aí em todas as cidades do país? O pessoal reclama que não tem comida, mas tem panela pra cacete. E se o protesto continua, os ânimos esquentam. Rir é a melhor solução. A praça é nossa. Nesta quinta, 11:15 da noite, no SBT. Café com TV. Oferecimento. Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Ipaline Alves Máquinas Agrícolas. Tecnologia sem limites. Vamos agora com Cláudio Flores e as informações do setor cafeeiro. Olá, cafeicultor, bom dia. Hoje eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte fato. Eu costumo conversar com alguns produtores que às vezes comentam: quando o café chegar a R$ 700, eu vendo minhas sacas. Cuidado com essa decisão. Vocês já perceberam que o café bate a casa dos R$ 500 e o preço volta?
Parece existir uma barreira depois dos R$500, por exemplo. Primeiro, os compradores, ou seja, os exportadores, saem do mercado. Falam que estão com os estoques cheios. Depois, uma grande empresa anuncia que vai ter safra alta nos países produtores. Vai sobrar café. As notícias que surgem são sempre baixistas. E o cafeicultor está sempre em último plano. Primeiro, ele gera emprego no campo, nas cooperativas, paga os impostos em dia, movimenta a economia deste país e, na hora de receber a parte dele, ele corre o risco de tirar dinheiro do bolso para ficar na propriedade. Os produtores têm que se unir e reivindicar mais de quem comanda o setor ou lidera essa classe. Essa semana, eu recebi a ligação de uma empresa multinacional querendo fazer troca de café por produtos. Se comparado com o ano passado, eu vou ter que entregar 20% a mais de café pelos mesmos insumos. Perceberam como o café desvalorizou em relação aos defensivos? Por isso a importância de vocês analisarem seus custos, anotar tudo direitinho para saber se a atividade está rentável ou não. Pois as armadilhas estão por todos os lados. Um bom dia a todos e até o próximo programa. Uma outra novidade aqui da FEMAGRE foi a apresentação do geoprocessamento. É uma ferramenta utilizada pela agricultura de precisão. Especialistas explicam como ela funciona. Olhando do alto, dá para se ter uma ideia de como as propriedades rurais são gigantescas. Andar pelas lavouras e demarcar territórios antigamente eram tarefas árduas. Depois do advento dos satélites e das tecnologias modernas, tudo ficou mais prático. O mundo ficou menor. Cabe na tela de um computador ou de um banner. A cooperativa iniciou o trabalho de geoprocessamento em 2007. E o objetivo inicial era fazer um mapeamento das áreas em café para conhecer o parque cafeiro e a distribuição desse parque cafeiro dentro da região onde a Cochupé atua. O geoprocessamento utiliza um conjunto de tecnologias capazes de coletar dados e trabalhar informações sobre a geografia, topografia, entre outros fatores e informações que determinam o posicionamento e fazem uma análise mais detalhada das lavouras. Nós começamos a identificar a localização dos cooperados, a caracterizar as lavouras por altitude, por face de exposição, por declividade, e com isso nós procuramos levar a tecnologia certa para a condição, de acordo com as características da região. E com a localização dos cooperados, nós procuramos melhorar o trabalho de atendimento realizado pelo técnico. Então, esse trabalho vai sendo desenvolvido à medida que nós vamos detectando as necessidades. Em um dos banners apresentados, dá para ver a região geográfica onde a Cochupé atua. São posicionamentos de lavouras, propriedades, lagos, rios e vicinais. Tudo de forma detalhada. Com a amostragem dos dados colhidos por satélite ou por terra, os especialistas podem ter uma resposta mais concreta sobre como será a safra e quanto deverá ser colhido. E como o que a cooperativa trabalha é café, é muito importante que nós conheçamos com bastante precisão o potencial de produção da região onde a cooperativa atua. Além do geoprocessamento, o stand apresentou amostragens da distribuição de chuva na região. A Cochupé possui 14 estações meteorológicas em 14 municípios do sul de Minas e também do Cerrado. Estão espalhados 240 pluviômetros nas propriedades para auxiliar ainda mais na análise climática. Isso permite que nós possamos detectar as mudanças, as alterações na distribuição de chuva. É muito comum a gente observar que nesse local específico está chovendo 10 milímetros, 5 quilômetros está chovendo 20 e mais 5 quilômetros não choveu. Então, com essa distribuição de pluviômetros, a gente procura identificar como foi a distribuição das chuvas. Tendo a distribuição das chuvas, a gente procura associar essa distribuição com a distribuição do parque cafeiro. Identificar os locais onde as lavouras estão sentindo mais ou menos os efeitos da mudança de tempo e com isso a gente chegar num processo, melhorar nosso processo estimático de safra. O Café com TV fica por aqui. E tudo sobre a FEMAGRE 2015 você pode acompanhar no nosso site. Acesse alterosa.com.br/sul de Minas. Até o próximo programa. Tchau.